Olá pessoal, hoje eu vou responder algumas perguntas sobre a educação do sistema prisional. Eu sou o professor Douglas, trabalhei 4 anos como professor no sistema prisional do estado de São Paulo. Uma das perguntas que me fizeram, na verdade umas 3 pessoas fizeram essa pergunta, sobre os níveis de ensino desses detentos e como a faixa etária. Então assim, nas 3 que eu trabalhei, que seria em Presidente Prudente, a penitenciária, Centro de Ressocialização e na penitenciária Martinópolis. Então, nesses 3 sistemas que eu trabalhei, são diferentes uns dos outros. No centro de ressocialização, os presos, os sentenciados, lá eles se tratam como reeducandos, os reeducandos são obrigados a estudar. E na época que eu trabalhei lá, metade do centro de ressocialização não tinha ensino fundamental ou médio. Mais da metade não tinha ensino fundamental e médio. Então é assim, tem uma sala de alfabetização. Então, por incrível que pareça, a gente acha, né, a educação do jeito que está, mas tem pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, tem dificuldades, nem não conseguem nem pegar numa caneta. Então tem a professora que dá aula ali de 1º a 5º ano para eles. Depois, eles vão para o Fundamental 2, né, que isso é o Fundamental 1, eles vão para o Fundamental 2, que é do 6º ano ao 9º ano. Era dividido assim, 6º e 7º ano, 8º e 9º ano. Então, quando você pegava aquela sala, você pegava essas 2 turmas. Você tinha que pegar o material direcionado para aquele aluno. Então foi uma dificuldade muito grande. E quando eu comecei, durante os 4 anos que eu tive, não, uma dificuldade não minha, mas de todo o sistema educacional ali das penitenciárias, de como trabalhar isso. Como que você trabalhar dentro de uma sala com educações diferentes, né, com níveis de educação, orientação diferente ali dentro da sala. Então, a gente trabalhou bastante esse tema em várias situações para a gente conseguir, né, trabalhar isso com os alunos. E quando você atribui a aula, você atribui aula de geografia e história, que nem ciências humanas, e no meu caso, eu atribuía geografia e história. Aí o professor de português atribuía linguagem e códigos. E aí seria português, inglês e educação artística. Então, assim, você não pega por disciplina, você pega por área do conhecimento. No caso, por exemplo, de ciências humanas, você vai pegar, no ensino médio, você vai pegar geografia, história, filosofia e sociologia. Você vai dar as 4 disciplinas. Então, no sistema CR, ele girava em torno disso. E aí, como os alunos lá eram obrigados a estudar, então a maioria tinha que ir, porque se não fosse, eles sofriam sanções. Um exemplo é que se o pessoal que estava no regime fechado não fosse à aula, no outro dia ele ficava na inclusão, que é um lugar meio que ruim, assim, para ele ficar. Então, o cara que estava no semiaberto, o sentenciário que estava no semiaberto, se ele não fosse para a escola, ele também não ia no outro dia trabalhar, não saía para trabalhar. Ele ficava detido ali dentro da penitenciária, do centro de ressocialização. Então, eles tinham muito medo, eles iam muito para aula. Só que isso também, depois eu vou contar que é uma dificuldade. Na penitenciária de Presidente Prudente, também era dividido assim. Então, tinha a série, né, o primário, né, ali a alfabetização primário, que é de 1ª a 5ª série. Depois tinha a 6º e 7º, 8º e 9º. Lá o 8º e o 9º era separado, porque é a quantidade de alunos, né? Então, se você tem muito aluno naquela série, você consegue separar. Então, quando eu trabalhei, então era o 7º e o 8º, o 9º, e o 9º ano separado. Aí tinha o ensino médio. E o ensino médio também ele era separado. Era o 1º e o 2º e 3º. Então, porque é a quantidade de salas que tem, aí vai redistribuindo ali. E a mesma dificuldade de você pegar, cada aluno tem seu nível de aprendizagem, então como que você vai trabalhar com ele ali, né, as competências e habilidades necessárias, de acordo com vários alunos que você tem ali. E aí vamos ainda dificultar mais quando a gente vai para a penitenciária de Martinópolis. Na penitenciária de Martinópolis, eram divididos em 4 raios. Aí, depois em outros vídeos, eu vou explicar o que seriam esses raios. Mas imaginando o seguinte, são 4 salas diferentes. Então, eram 4 núcleos de estudo, e dentro desse estudo eram 2 salas. Uma sala funcionava o infantil, né, Fundamental 1, e na outra sala funcionava o Fundamental 2. Isso na parte da manhã. Então, na parte da manhã, você tinha uma sala de Fundamental 1 e uma sala de Fundamental 2. Então, eram 4 salas de Fundamental 1, 4 salas de Fundamental 2. E depois, à tarde, eram 4 salas de médio.
E um de fundamental havia muita dificuldade, porque ali você tinha quinto, sexto, sétimo e oitavo ano junto, primeiro, segundo e terceiro, tudo junto. Então, assim, era muito difícil você lidar, você saber como trabalhar, é um negócio novo. Então, veio um material, alguma coisa de ambas as penitenciárias que eram diferentes, mas era muito complicado, era difícil, como que a gente ia. E também a gente tinha uma questão de falta, questão de não poder dar aula. Isso eu vou falar em outros vídeos, porque é coisas longas, situações que aconteciam, a gente não podia dar aula. Tinha semana que a gente não dava aula quase a semana inteira sem poder dar aula, por coisas que estavam acontecendo na penitenciária. Então, assim, lá em Martinópolis a gente tinha uma grande dificuldade quanto a isso. E aí a outra pergunta é se houve já conflito dentro da sala de aula. Eu nunca tive assim, presença de conflito entre alunos nem aluno-professor, assim, nunca teve. Teve situações de que professores foram se sentiram professoras se sentiram constrangidas, as professoras se sentiram constrangidas com alguns presos por algumas coisas que eles fizeram e aí já informa para o pessoal lá de dentro da penitenciária mesmo que gerencia isso e aí eles pegam e já resolvem isso entre eles lá. E aí já tira o preso da chamada, né, tira a matrícula dele, e aí isso vai também para o material dele ali, pro prontuário dele, falando o que ele fez. Então, assim, é uma situação. Então, eles têm medo de qualquer coisa porque tudo vai pro prontuário, né? E é esse prontuário depois o juiz vai utilizar para poder ver se vai mandar ele pro semi-aberto ou pro regime aberto. Então, assim, é bem complicado. Hoje é sobre isso. Mande mensagem lá no YouTube e no Instagram que conforme for dando eu vou respondendo. Beijo, um abraço.